Então, vamos falar um pouquinho sobre juros simples, né? O que são os juros simples? Dentro da matemática financeira, quando a gente estuda o processo de empréstimos, por exemplo, então existe aquele que empresta e aquele que toma o empréstimo. Quando tu faz a tomada, então, de um empréstimo, que tu pega um valor emprestado, falando redundantemente, é óbvio que as pessoas não vão te emprestar sem ter um valor que seja cobrado em cima, né? Um valor a mais, porque o valor do dinheiro no tempo, ele modifica. R$1 hoje não é o mesmo R$1 amanhã, não vai ser o mesmo R$1 depois de amanhã. E empréstimos, os valores geralmente são maiores, né? Eles são altos. Então, nós trabalhamos com dois tipos de juros, o simples e o composto dentro da matemática financeira. E o primeiro que a gente inicia sempre para introduzir no processo de entendimento e que é utilizado no ramo financeiro é o juro simples. Quando eu coloco para vocês aqui que ele incide apenas sobre o capital inicial, eu estou falando o quê? Que ele não é cumulativo. Ele não ser cumulativo significa o quê? Significa que se eu peguei R$1.000 e tenho o juro que vai ser colocado sobre ele, vai incidir esse juro só sobre o capital inicial mesmo, tá? Ele não vai somando juros sobre juros, juro sobre juro, como no composto que depois nós vamos aprender, tá? Então ele incide apenas sobre o capital inicial, ele não é cumulativo. A fórmula dele, eu tenho um macetezinho para lembrar, é o juro que sim, tá? É o juros igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o período, tá? Juros simples, capital, taxa, período. Aqui eu botei para que vocês lembrem que taxa e período sempre tem que estar na mesma medida. O que significa isso? Significa que se a minha taxa está ao ano, o meu período tem que estar ao ano. Se a minha taxa está ao mês e o meu período está ao ano, vamos ter que transformar ou ao mês ou ao ano, tá? A gente escolhe qual que é a forma mais fácil para se trabalhar e se transforma. O mesmo ocorre com a taxa, uma coisa que vocês não podem esquecer, tá? A taxa a gente transforma ela, por exemplo, de percentual para centesimal. O que significa isso? Se eu tenho 2% de taxa ao mês, eu vou dividir por 100 e vou transformar ela em centesimal. Vai ficar 0,02, tá? Então, taxa, a gente trabalha com número centesimal, não trabalha com percentual, e lembra que taxa e período tem que estar na mesma medida, tá? Outra coisa que vocês têm que lembrar é que capital sempre sai de 100%, sempre. Então, se eu peguei emprestado R$1.000, é os R$1.000 que eu inicio todo o meu cálculo. Ele é sempre 100%, tá? Juros simples é bem tranquilinho, é só aplicar nas fórmulas. A prof disponibilizou lá para vocês também a outra fórmula do montante, né? Só para lembrar aqui, montante igual ao juro mais o capital. Mas com essa fórmula aqui, do juro que sim, vai ter exercícios que vão perguntar para vocês a taxa e o período, e é só vocês isolarem e passar para divisão, e vocês conseguem achar as demais incógnitas, tá? Juros simples é bem tranquilo, bem facinho de aplicar, só prestar bem atenção nessas regrinhas, lembrando, taxa não pode ser em percentual, tem que estar em centesimal, então divide por 100 e tu vai ter o número centesimal, e período e taxa tem que estar na mesma medida. Bons estudos!